A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula da nossa matéria Pneumatologia. Para os nossos alunos que estão com a apostila, hoje a aula é sobre os símbolos do Espírito Santo. Para você que não me conhece, mas que estava ali pesquisando sobre teologia e acabou vendo meu vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou professora de Bíblia há mais de 20 anos e também sou bacharel em teologia, com pós-graduação em Novo Testamento. Estou gravando estas aulas no canal da nossa igreja AD Missão para o Mundo, para os nossos alunos que fazem o nosso curso de teologia à distância. Se você gostar da nossa aula, dê um like logo agora no começo. Já vai dando like logo no começo. Se você quiser assistir primeiro para depois dar o like, tudo bem, contanto que você não esqueça de dar o like. Se inscreva se você gostar, faça comentários, mande alguma mensagem. Isso vai ajudar o YouTube a divulgar o nosso canal e muito mais pessoas irão ouvir da palavra de Deus e aprender com ela. Se você também está gostando, você já está acompanhando, você que é meu aluno, que já também me acompanha e quiser também acessar o nosso canal secundário, que é Crescendo com a Bíblia, que é o meu canal de curiosidades bíblicas, eu vou deixar embaixo também linkado o nosso canal ali direitinho, para que você possa estar acessando, mas procure aí, Crescendo com a Bíblia, nosso canal secundário de curiosidades bíblicas. Ele é muito bom, tiramos muitas dúvidas dos irmãos e tenho certeza que você vai gostar. Vamos continuar? Os símbolos do Espírito Santo. Aqui, logo de início, já dá para você ver nos desenhos que nós temos aqui 6 símbolos. Existem algumas pessoas que também acrescentam um sétimo, que seria rio. Mas como a gente já tem a água aqui, eu preferi deixar apenas 6. Mas você vai encontrar em algumas divisões dos símbolos do Espírito Santo também o símbolo rio, como sendo o Espírito Santo, símbolo do Espírito Santo. A Bíblia utiliza figuras, símbolos e palavras para revelar verdades espirituais profundas. Além dos nomes e títulos atribuídos ao Espírito Santo, nas Escrituras também o apresentam por meio de símbolos, os quais revelam aspectos importantes da sua natureza, caráter e atuação. É bom que você saiba que os símbolos não são o Espírito Santo. Por que é importante eu dizer isso? Porque tem pessoas que, por causa dos símbolos, os quais representam o Espírito Santo, pensam que o Espírito Santo é o símbolo, justamente descaracterizando ele como pessoa. Devido às limitações de linguagem humana, Deus escolheu utilizar símbolos para transmitir verdades que de outra forma seriam difíceis de compreender plenamente. Os símbolos do Espírito Santo refletem suas múltiplas operações e em nenhum momento anulam a sua personalidade ou divindade. Viu só? Os símbolos apenas são utilizados para que a gente possa compreender melhor verdades, Verdades que são muito profundas, verdades espirituais que são muito profundas. Os símbolos nos ajudam a compreender melhor e eles não anulam nem a divindade, nem a personalidade do Espírito Santo, porque eles refletem suas múltiplas operações. Então, a forma como o Espírito trabalha, é isso que os símbolos representam. As Escrituras utilizam os seguintes símbolos para descrever as diversas operações do Espírito Santo. Primeira que eu coloquei aqui foi o fogo. Biblicamente, o fogo é sinal da presença de Deus no Antigo Testamento. Vou pedir para você ler em casa, Levítico 6:13, mas eu tenho aqui o texto do Novo Testamento que diz assim: não extingais o Espírito Santo,
ou não apagueis o Espírito Santo. Se não for a memória, é de Efésios. Esse texto aqui é um texto que mostra exatamente que o Espírito Santo pode ser representado pelo fogo, por causa do não extingueis. E lá no Antigo Testamento, a presença de Deus era representada pelo fogo. Como nós já estudamos, o Espírito Santo é Deus, a divindade é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui justamente representa, mostra que onde tinha esse fogo sobrenatural, o fogo que vinha do céu, é a presença de Deus ali, caracterizada, e também do Espírito Santo. Em Mateus 3,11 nós lemos: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo pode simbolizar purificação e julgamento. Você vai ver isso também em Números 11:1, onde fala que Deus não gostou da murmuração dos israelitas e então veio um fogo do céu, um fogo da parte de Deus que os puniu, né, que os destruiu. Então, o Espírito e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é sim um batismo de fogo, mas também tanto eu quanto você temos que andar na linha com o Senhor, porque Ele também pode nos julgar, pode nos punir, pode haver também uma necessidade de purificação pelo fogo. Agora vamos para o segundo, que é o vento. O vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8. Jesus utilizou o vento como símbolo do Espírito Santo. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo. Embora seja invisível, o vento é real e alcança toda a terra. Da mesma forma, o Espírito de Deus penetra o mais profundo do ser humano para vivificar e purificar. É um dos símbolos mais bonitos do Espírito Santo, é o vento. Justamente no dia de Pentecostes, todos os discípulos ali reunidos, eles ouvem o som como de um vento veemente e impetuoso, que enche toda a terra, e na sequência vem as línguas de fogo. Viu como ambos são símbolos do Espírito Santo? Não significa que o Espírito Santo seja um vento, ou uma força, ou algo inanimado, não. O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele opera dessa maneira, como eu citei em Atos 2, e isso mostra que é uma maneira de nós compreendermos a forma como ele opera através dos seus símbolos. Água, vamos para o para o terceiro. Porque derramarei água sobre o sedento, derramarei o meu espírito sobre tua posteridade. Isaías 44:3. E também tem: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. João 4:13 e 14. Nós sabemos que a sequência aqui do texto de João 4, ele diz: porque o Espírito Santo virá sobre esta pessoa, fará morada nela, e rios de água viva correrão dela. Ou, no caso aqui, uma fonte também estará ali dentro dessa pessoa a jorrar para a vida eterna. Nesses dois exemplos que eu dei, ambos simbolizam o Espírito Santo, que é essa fonte de renovação em nós. Esse é um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Assim como a água é indispensável à vida física, o Espírito Santo é indispensável para a vida espiritual. O Espírito Santo nos refrigera, Salmos 23:2, nos purifica, Tito 3:5, nos renova e produz frutos em nossas vidas, Gálatas 5:22 e Salmos 104, versículo 30. São textos que eu quero que você leia aí na sua apostila, pesquise direitinho, para que você venha ter um aprendizado mais completo. Nós fazemos aqui na gravação um resumo muitas vezes, porque o tempo precisa ser comedido, né? Precisa ser um tempo moderado, não pode ser exagerado. Mas você que tem a apostila em mãos, você que pode até estar presencialmente nas aulas, não perca tempo. Aproveite, pesquise, questione, leia, não fique apenas
com a explicação parcial, mas se aprofunde. Eu tenho certeza que você irá colher os frutos futuramente da sua dedicação. Vamos para o próximo? O próximo agora é o óleo. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Outro símbolo do Espírito Santo presente nas Escrituras é o óleo ou azeite. O óleo era utilizado, ou azeite, nas solenidades de unção e consagração de sacerdotes, de profetas e de reis. E em todos estes, simbolicamente, além de serem consagrados, separados, santificados, eles também recebiam o Espírito Santo. Além disso, também era usado para cura, alívio da pele, alimento e combustível para iluminação. Jesus foi ungido para iniciar o seu ministério terreno. Está em Atos 10, 38. Agora, nós vamos aqui... deixa eu passar para vocês também os textos que eu falei de sacerdote, profeta e reis. Eu quero que você pesquise, que você leia. Levítico 8, 12 e o 30, que é a unção do sacerdócio. Também primeiro Reis 19, 16 e de reis, né, a unção de reis, 1 Samuel 10, 1 e 1 Samuel 16, 13. O 1 Samuel 10, 1 é a unção de Saul e 1 Samuel 16, 13 é a unção de Davi. Vamos para o próximo, que é pomba. E o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Outra referência importante é a de Mateus 3,16, essa que eu li foi Lucas 3, 22. A pomba transmite qualidades como mansidão, pureza, amor, inocência e beleza. Essas características refletem o que o Espírito Santo produz na vida dos fiéis. Então, por que uma pomba, né? Você poderia me perguntar, por que não poderia ser um outro pássaro, né? Um beija-flor, né? Um passarinho mais... por que a pomba? E justamente a pomba, ela é esse animal dócil, esse animal que fica muito próximo do ser humano, ele tem confiança e essa é uma das qualidades do Espírito Santo, a mansidão, a docilidade, a gentileza e estar próximo de nós. E agora o selo, que é o último, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Segunda aos Coríntios 1, 22. Outras referências importantes é Efésios 1, 13 e Efésios 4, 30. O selo era utilizado como sinal de garantia, de propriedade, legitimidade, autoridade, segurança e preservação. Essas características expressam a posição daqueles que foram selados pelo Espírito Santo, evidenciando que pertencem a Deus. Olha que coisa mais linda. Eu sei que existem algumas pessoas, a gente ainda vai falar nessa aula, que pensam que ser selado pelo Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Mas, na verdade, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nesse momento somos selados. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Nos tornamos agora propriedades de Deus. Somos legítimos somos legitimamente dele. Ele tem autoridade sobre nós e dessa forma nós temos segurança e somos preservados nele. Olha que coisa mais linda é você receber o Espírito Santo em sua vida para que ele venha fazer morada em seu coração. E isso só acontece com o recebimento de Jesus como seu Salvador. Você crer no Senhor Jesus, confessá-lo com sinceridade e em seu coração e em sua mente ter uma mudança de vida, uma conversão verdadeira e o Espírito Santo dentro de você, ele passa a morar dentro de você e sua vida vai sendo transformada dia após dia por causa dele. Oh, glória! Aqui nós temos também a obra do Espírito Santo.
Tem uma frase muito bonita que eu coloquei aqui, que é de um evangelista muito famoso da história. O nome dele é D.L. Moody. Quero que você pesquise aí sobre ele. Tem muita coisa sobre ele na internet, sobre sua história, sua conversão, toda a sua trajetória de evangelismo, que ganhou muitas e muitas almas para o Senhor Jesus. E ele, o D.L. Moody, disse assim: não há no mundo melhor evangelista do que o Espírito Santo. Oh, glória! E essa é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é a própria obra de Deus. Desde a criação até a consumação dos séculos, a Bíblia mostra a atuação constante do Espírito Santo. Entretanto, sabemos que o Espírito Santo também exerceu suas atividades em tempos remotos, desde a criação, como falei, até a história atual. Vamos estudar aqui agora só alguns pontos da sua obra. Primeira, a obra do Espírito Santo na palavra de Deus. Lá em 2 Pedro 1, do 20 ao 21, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que nós temos hoje na Bíblia, na Escritura Sagrada, é tudo aquilo que o próprio Espírito Santo determinou que deveria ter. Não existe ali vontade humana, não existe esquema, não existe imperador que foi lá e disse quais eram os livros que tinha que entrar no cânon. Nada disso é verdade. O que existe na palavra de Deus é pura e absolutamente vontade do Espírito Santo, inspiração do Espírito Santo. As Escrituras apresentam o Espírito Santo como agente divino da comunicação da verdade de Deus aos homens. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e sua verdadeira interpretação somente é possível mediante sua iluminação. A obra do Espírito Santo e o mundo. Antes de eu começar deixa eu ainda retornar e falar um pouco sobre esse da palavra. Você que tem dificuldade de entender a Bíblia, você diz que lê, mas não entende nada, começa a ler e vem sono, e que tudo se embaralha na sua mente, ore ao Espírito Santo antes de começar a ler. Coloque as mãos sobre a sua cabeça e peça: Espírito Santo, ilumine a minha mente. Dê-me o entendimento. Abra os olhos do meu entendimento. Me ajude a entender, compreender e interpretar a tua palavra. Tenho certeza que você vai sentir diferença fazendo esta oração sempre antes de ler a palavra de Deus. Agora sim, a obra do Espírito Santo e o mundo. O Espírito Santo atuou tanto na criação do universo material quanto no mundo habitado pela humanidade. E aqui ele vai falar que o Espírito Santo participou da criação do mundo, assim como também da criação de todas as coisas que foram criadas. Você tem o Salmo 104:30 que diz: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Em Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Que lindo, não é? Todos esses textos são mostrando a realização do Espírito Santo, a sua obra também na criação de todas as coisas. Agora, a obra do Espírito Santo nos não regenerados. Eu sei que quando a gente fala mundo, logo de imediato a gente pensa que é o mundo, as pessoas mundanas. Mas não, aqui nesse caso nós estamos falando mundo, criação do cosmo, do mundo. Nesse caso aqui, a obra do Espírito Santo e os não regenerados, aí sim entra as pessoas que não são convertidas. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João 16:8. É o Espírito Santo quem produz no homem a convicção do pecado, mesmo em um mundo onde as consciências estão cada vez mais endurecidas e cauterizadas.
A palavra convencer também possui o sentido de persuadir, expor, reprovar e sentenciar, expressões apropriadas para a condição do homem sem Deus. Portanto, somente o poder do Espírito Santo pode convencer o ser humano do pecado. Nós vamos falar ainda nesta aula, porque esta aula nós vamos concluir, né? Vamos fechar todo o estudo de pneumatologia, porque a próxima aula nós teremos já angelologia, já estaremos iniciando a nossa aula de angelologia, mas nós vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que são algumas ofensas, né, à pessoa do Espírito Santo. E uma das coisas que nós compreendemos que seria a razão do não haver perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente o indivíduo não querer mais o Espírito Santo dentro dele. Ele o extinguir, o apagar, afastar-se dele, ou o Espírito Santo não ter mais lugar em seu coração para habitar. E isso faz com que esta pessoa não seja convencida do seu pecado. Convencida, não, ele não será mais reprovado, ele não sentirá mais a reprovação, não sentirá mais a sentença, não sentirá a exposição do Espírito Santo dizendo e mostrando para ele o erro que ele cometeu. Então, esta pessoa não consegue se arrepender. E a decisão dela de afastar-se daquele que é o único que pode convencê-lo do pecado, a decisão é dela, não é da noite para o dia, isso vai acontecendo aos poucos, nós vamos explicar isso melhor, e ao ponto que a pessoa não ouve mais, não sente mais, ficou cauterizada. A obra do Espírito Santo em Jesus mostra que desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição, o Espírito Santo esteve presente e ativo na vida de Jesus. As Escrituras revelam que o Espírito Santo foi o agente da concepção de Jesus, lá em Lucas 1:35, e também lá em Hebreus 10:5, tem um versículo tão bonito que diz assim, ó: o corpo humano de Deus, do Filho de Deus, foi preparado mediante um ato criador do Espírito Santo. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Que lindo, não é? Era impossível que aquele que é absolutamente santo assumisse um corpo originado por geração natural. Então, nós temos aqui mostrando que o corpo de Jesus foi preparado pelo Espírito Santo. E o último aqui é a obra do Espírito Santo na igreja. Qual é a obra do Espírito Santo na igreja? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então, a obra do Espírito Santo hoje na igreja é nos preservar, nos manter ali guardadinhos para aquele que é o nosso dono vir nos resgatar, né? Vir nos arrebatar. E ele, o Espírito Santo, é o nosso penhor, a nossa garantia, e o selo dele, ele habitar em nós, é o que nos faz estarmos protegidos e guardados para o dia da nossa redenção. O termo penhor pertence ao direito civil e representa uma garantia deixada como segurança de que algo será resgatado posteriormente. O Espírito Santo é a garantia da nossa comunhão eterna com Deus. Oh, glória, aleluia! Agora sim, vamos para o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos começar justamente falando sobre o que não é o batismo, né, com o Espírito Santo, porque existe muita coisa que as pessoas pensam que é batismo, mas não é. A primeira vez que a expressão batismo com o Espírito Santo aparece nas Escrituras foi nas palavras de João Batista ao se referir a Jesus. Ele diz: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Primeira coisa que o batismo com o Espírito Santo não é salvação, é isso mesmo. E por que o batismo com o Espírito Santo não é salvação?
Porque o batismo com o Espírito Santo é para os salvos. É isso mesmo. O batismo com o Espírito Santo não é a salvação. Os discípulos já eram salvos antes do dia de Pentecostes. Eles já haviam participado da ceia do Senhor, já haviam recebido ensinamentos de Jesus, já tinham sido enviados para pregar o evangelho e orar por pessoas para que elas fossem curadas. Mesmo assim, ainda lhes faltava algo para que eles saíssem pelo mundo. E este algo era o revestimento de poder do alto. Segunda coisa que o batismo com o Espírito Santo não é: santificação. Isso. O batismo com o Espírito Santo também não é sinônimo de santificação. Embora o Espírito Santo atue diretamente no processo de santificação da vida cristã, essa obra é distinta do batismo. Veja, o batismo é para os santos. O batismo não te santifica, já é para os santos. Por quê? Quando eu aceito Jesus como Salvador, que recebo o Espírito Santo dentro de mim, ele já começa a trabalhar no processo de santificação da minha vida. Então, não tem nada a ver, é algo distinto, separado do batismo. Isso está em Gálatas 5, 16 ao 18 e também em Gálatas 5, 24 ao 26. Outra coisa que o batismo com o Espírito Santo não é alegria. A alegria espiritual também não deve ser confundido com o batismo com o Espírito Santo. A salvação produz alegria no coração do crente, porém sentir emoção ou intensa alegria não significa necessariamente que alguém tenha sido batizado com o Espírito Santo. Você sabe que existe uma evidência para o batismo com o Espírito Santo. Não basta apenas sentir uma grande alegria, é necessário que haja a evidência. E a evidência é o falar em línguas. E nós temos textos na Bíblia que mostram exatamente isso. Você vê tanto em Atos 2, como você vê também na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, se não me falha a memória, depois você pesquise aí. E também tem mais pra frente, acho que é Atos 19, o apóstolo Paulo também orando por 12 homens em Éfeso. E quando eles são batizados com o Espírito Santo, todos eles falam em línguas e profetizam. Outra coisa que o Espírito Santo não é o selo. Lembra que a gente falou um pouquinho antes? As pessoas costumavam dizer assim: você já foi selado? Você já foi selado? Se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo não é o selo, não é ser selado. Ser selado com o Espírito Santo não é a mesma coisa que ser batizado com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo ocorre no momento da conversão, quando a pessoa recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Lá em Efésios 4:30 diz: agora estáis selados para o dia da redenção. Então, você já é um salvo em Cristo Jesus, e quando você é separado para um trabalho, geralmente você é batizado. Mas se você já é um salvo em Cristo Jesus, você já é selado. Ou a última coisa que o batismo com o Espírito Santo não é línguas de anjos. Existem muitas pessoas que pensam que ser batizado com o Espírito Santo é falar nas línguas dos anjos. Alguns grupos carismáticos afirmam que ao receber o batismo com o Espírito Santo, a pessoa fala a língua dos anjos. E isso não é verdade. Eu sei que o texto aqui que eles têm como base, 1 Coríntios 13, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele fala de forma poética e ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. E ele segue dando outros exemplos. Perceba que ele não está dizendo que ele fala a língua dos anjos. Ele não está dizendo que o batismo com o Espírito Santo é falar na língua dos anjos. Ele está falando de forma poética. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E ele ainda mais para frente diz: ainda que eu queimasse todo o meu corpo por causa de alguém, por amor a alguém, pelo meu irmão, pelo meu próximo, se não tivesse amor,
de nada valeria. Então, é uma poesia, não é uma base bíblica para eu dizer assim, ó lá, tá vendo? Paulo tá falando que é a língua dos anjos, o batismo. Não, não é isso que está escrito. O que é o batismo com o Espírito Santo, afinal? Etimologicamente, o termo batismo, que vem do grego, significa mergulho ou imersão. Também tem a sua versão no latim, baptismo. No batismo nas águas, a pessoa é mergulhada na água. Já no batismo com o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que vem sobre o crente. Em Joel 2:28, nós temos aqui uma promessa, uma profecia. E em Lucas 24:49, nós temos Jesus falando sobre esta promessa. Ele diz: eis que vos envio a promessa do meu Pai. E a promessa é o que está em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. O próprio apóstolo Pedro, logo que eles abrem as portas, eles começam a serem questionados por quem está vendo aquele fenômeno, ele diz: ninguém aqui está bêbado, o que vocês veem é o cumprimento da promessa de Joel. O batismo com o Espírito Santo recebe esse nome porque no Antigo Testamento, Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre todos aqueles que invocassem o seu nome. A segunda coisa que o batismo com o Espírito Santo essa é a primeira coisa que o batismo com o Espírito Santo que é a promessa do Pai. A segunda coisa é o revestimento de poder. Jesus também declarou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O revestimento de poder revela a principal finalidade do batismo com o Espírito Santo: capacitar o crente para testemunhar de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, o batismo é para o trabalho. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, não é para eu ficar parado, porque junto com o batismo vem uma lista gigantesca de dons espirituais que são abertos, né? A porta de abertura é o dom de línguas e que eles me são dados, são presentes que eu recebo para o trabalho, para a obra, para eu ser testemunha de Jesus. A evidência inicial, como nós falamos, é as línguas estranhas. Nós temos também, eu vou até falar aqui para vocês os textos que eu havia citado, Atos 2:4, né, que fala das línguas estranhas, falavam noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 10:46, que é lá em Cornélio, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E também lá em Atos 19, do 1 ao 7, que é o episódio do apóstolo Paulo. As finalidades do batismo é para capacitação para o serviço, como eu falei agora há pouco. Você não é batizado com o Espírito Santo para você ficar, porque olha como as minhas línguas estranhas são maravilhosas, é melhor que a sua. Não é para isso, é para a capacitação do trabalho na obra de Deus. Segundo, para o desenvolvimento espiritual, você vai crescer, se desenvolver, amadurecer mais ainda espiritualmente. E o terceiro, profunda comunhão com Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo tem sim uma profunda comunhão com Deus. Você que ainda não é, busque, ore, jejue, estude sobre o Espírito Santo, leia a Bíblia, peça ao Senhor que Ele, que é o batizador, com certeza te concederá. Como receber o batismo com o Espírito Santo? É mais ou menos o que eu falei agora. Primeiro, você precisa ser convertido, ser um crente. Tem que ter passado pelo arrependimento de pecados. Segundo, ser obediente à palavra, obediente ao próprio Espírito Santo, que vai lhe orientar de todas as coisas. Terceiro,
buscar de forma perseverante. Nada de ficar, porque eu acho que Deus não me ama, eu acho que Jesus nunca vai me batizar. Não, seja perseverante, tenha fé, confie no Senhor, que Ele é o batizador. Nós temos também aqui os dons espirituais, ou melhor, os dons do Espírito Santo. E nós temos 3 lugares onde os dons do Espírito Santo estão registrados. Nós temos uma relação de dons em Romanos 12, do 6 ao 8. Eu quero que você pesquise aí na sua Bíblia. Temos também em Efésios 4:11, que são chamados dons ministeriais. Os dons lá de Romanos são 7 dons lá em Romanos. Também os dons de Efésios 4:11 são 5, são chamados dons ministeriais, 5 ministérios. E nós temos os mais famosos, que é 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, que são conhecidos como dons espirituais, e são 9. E o último também está em 1 Coríntios 12, mas no versículo 28 são apenas 2 e são chamados de dons de socorro ou dons de governo. Os dons espirituais, eles possuem uma classificação, que são dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espírito. Nós temos também os dons de poder, que é fé, cura e maravilhas. E temos o dom, né, os dons de elocução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Então, você que tem a Bíblia e também a apostila, aqui na apostila tem toda a explicação de cada um destes dons, os dons espirituais, e eu não tenho como estar lendo ou até explicando um por um, porque o vídeo já está bastante longo e ficaria ainda muito maior. A mesma coisa será com os frutos. Você tem aqui na apostila a classificação dos frutos do Espírito Santo e toda a explicação de cada um deles. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você tem dúvida em algum deles, pegue sua apostila e leia, porque está tudo bem explicadinho. Então nós vamos fechar e encerrar com ofensas contra o Espírito Santo. O que você vai estudar representa uma advertência sobre o grande perigo de ofender o Espírito Santo e, consequentemente, privar-se de sua divina e imprescindível operação. Lembra que eu falei? Se eu ofendo, ele se retira de mim e eu fico privado, eu não consigo ter a operação dele na minha vida, que é o que me faria ser comovido, ser convencido ao arrependimento. À luz do que temos aprendido acerca do Espírito Santo, nesta série de estudos, conscientizemo-nos de quão horrível é pecar contra a terceira pessoa da Trindade. Qual é? Eu coloquei duas ofensas contra o Espírito Santo. E qual é a primeira? Resistir ao Espírito Santo. Como tem crente resistindo ao Espírito Santo? O Espírito Santo dando orientação, dando a palavra, a ordem, e a pessoa resistindo, desobedecendo. Então, fique atento, como eu coloquei aqui, isso é um alerta, é uma advertência, não faça isso, não resista à voz do Espírito Santo, não seja de dura cerviz, pescoço duro que não se curva, que não se humilha, que não se rende. Não faça isso, porque fazendo isso, você pode estar extinguindo o Espírito Santo dentro de você, ele vai se entristecendo e você, quando menos esperar, já não será mais sensível à sua voz. Ele já não estará mais habitando em você e você estará perdido, porque ele é o selo que nos garante a nossa redenção, o nosso arrebatamento. Se eu perco o selo que me protege, que me guarda, que é o penhor, a garantia de que eu sou salvo em Cristo Jesus, o que resta para mim, senão a destruição eterna? Pense bem nisso que eu estou lhe dizendo. Em Atos 7:51, Estevão acusava os judeus rebeldes de resistirem ao Espírito Santo. Essa advertência denuncia a natureza deste pecado e as maneiras como pode ser praticado.
obstinação, dura cerviz, pescoço que não se curva, indisposição para ouvir, incircuncisos de ouvido, desprezo à voz do Espírito Santo, indisposição para atender, incircuncisos de coração, rebeldia contra a voz do Espírito Santo. É quando a pessoa, ela não se humilha, não se abaixa, não quer ouvir, despreza a voz e não quer obedecer, é rebelde contra a ordem do Espírito Santo. Estevão foi levado ao sinédrio por causa de sua fé em Jesus Cristo. Sua intrepidez revelava a poderosa unção do Espírito Santo na exposição da palavra. Diz a Bíblia que eles não podiam resistir à sabedoria do Espírito, à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Sem argumentos, eles então respondem a ele com pedras. Então, não resista ao Espírito Santo. E isso é considerado uma ofensa ao Espírito Santo. E aí vem o último, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você ler Mateus 12, 32 e Marcos 3, do 20 ao 30, nós não vamos ler agora porque não temos mais tempo, nesses textos está a declaração de Jesus de que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Nem todo pecado contra o Espírito Santo é blasfêmia, nem toda blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado. Uma das definições de blasfemar é proferir palavras abusivas contra a divindade de modo consciente e malicioso. Isso aqui é muito importante, porque você pode dizer assim, como assim? Nem toda blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado. Porque já aconteceu, e talvez você até já tenha visto isso, pessoas às vezes embriagado, às vezes a pessoa ali num estado alterado da sua psique, ela falar ofensas ao Espírito Santo. E você que tem um entendimento até bíblico, você diz assim, poxa, você não pode falar isso porque isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas neste caso, a pessoa não está consciente, como eu expliquei. É proferir palavras abusivas contra a divindade do Espírito Santo de modo consciente e malicioso. Isso se constitui blasfêmia, que é pecado. O indivíduo que está fora de si, ou por alteração de uma droga, né, de uma bebida alcoólica, ela não está consciente. Então, existe a parte maligna ali? Existe sim, mas a pessoa não está de forma consciente. Falei porque quis, porque é isso que eu penso, e não acontece de no dia seguinte, por exemplo, a pessoa, não, mas eu não lembro de ter falado isso, não, misericórdia, eu jamais faria uma coisa dessa, não, o que foi que eu fiz? Não, eu não lembro. Então, isso não se constitui como um pecado de blasfêmia, mesmo que a pessoa tenha falado uma ofensa, porque a blasfêmia é uma ofensa, ainda assim não se constitui um pecado de blasfêmia. Tudo bem? Deu para entender? As palavras dos fariseus foram discernidas por Jesus como uma ofensa consciente à divindade do Espírito Santo, pois Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para libertar todos os oprimidos do diabo. E no texto, que eu não vou ler, mas quero que você leia, eles dizem que Jesus está expulsando demônios pelo espírito de Beelzebul. E eles não se arrependeram do que disseram, eles falaram de forma consciente e maliciosa, porque as pessoas ao redor estavam crendo em Jesus e eles queriam difamar Jesus para que as pessoas não acreditassem nele, ele perdesse seu crédito, que ele fosse mal visto, que ele fosse visto como um homem mau, um homem pecador, um homem cheio de demônios, quando na verdade Jesus estava cheio do Espírito Santo. Perceba a diferença, por isso que o Senhor Jesus fala, olha, o pecado contra o pai é perdoado, o pecado contra o filho é perdoado, mas o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, porque o indivíduo, para chegar a este ponto de blasfemar de forma consciente e maliciosa, ele já não tem mais o Espírito Santo habitando nele, ele foi processualmente perdendo a presença do Espírito Santo
por sua livre e espontânea vontade, ele quis assim, ele foi pecando e gostando do pecado e foi resistindo às vozes do Espírito Santo, aos seus alertas, às suas exortações, sua, né, vamos dizer assim, a forma como o Espírito Santo dá né, aquela palavra firme de arrependimento, tentando, né, ali na sua forma de convencer o homem de que ele é um pecador, e a pessoa vai resistindo, até que chega um momento onde ela já não sente mais, ela não ouve mais, e ela já está tão distante do Espírito Santo que para ela blasfemar, que é ofender a divindade do Espírito Santo, é como nada. Deu para entender? Então, não é tudo que alguma pessoa às vezes falou uma bobagem ali. Ai, meu Deus, eu não devia ter falado isso. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Essa pessoa não blasfemou. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Que Deus abençoe vocês. Espero que você tenha gostado da aula. Se você tiver dúvida, coloque aí nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. Vou também estar enviando para os nossos alunos a revisão da aula para a prova, tá bom? Que já é na semana que vem. Estarei enviando para vocês a aula de revisão e também o PDF da prova, tá bom? E aí, na sequência, depois das férias, a gente retorna com angelologia, tudo bem? Deus abençoe vocês, fiquem na paz.